A Oh primeira my coisa que goodness! Caio aprendeu What na is vida it? adulta What's going foi que on? dinheiro believe resolvia it! What quase tudo. happened? Não tinha sido fácil construir a empresa de tecnologia que hoje ocupava 10 andares de um prédio no coração de São Paulo. Viradas de noite, café demais, viagens, negociações, decisões rápidas. Quando o pai morreu de forma repentina, ele simplesmente transferiu a mesma lógica para dentro de casa. Tudo que estivesse quebrado poderia ser consertado, desde que ele contratasse as pessoas certas. Mas com a mãe não estava funcionando. Helena tinha 74 anos quando as pernas começaram a falhar de vez. Primeiro vieram as dores nos joelhos, depois os tornozelos inchados, até o dia em que simplesmente não conseguiu mais se levantar sozinha da cama. Os médicos chamavam de artrose avançada, desgaste, degeneração natural. Para Caio, era um problema a ser administrado. Ele montou um pequeno hospital dentro do sobrado onde moravam em perdizes, cadeira de rodas com controle remoto, barras de apoio em todos os corredores, colchão ortopédico importado, fisioterapeuta de segunda a sábado, enfermeira em regime de plantão. Pagava tudo em dia, sem discutir preço. Se o médico sugeria um exame caro, ele autorizava na hora. Se a fisioterapeuta dizia que um aparelho novo poderia ajudar, ele mandava entregar no dia seguinte. E, mesmo assim, a mãe continuava exatamente igual, sentada na mesma cadeira, olhando para a mesma janela, com a mesma expressão de pedra. Ela não colabora, dizia a última enfermeira, ajeitando a bolsa no ombro na hora de ir embora. Não conversa, não segue as orientações, recusa ajuda. Eu não sou milagreira, Senhor Caio. Ele ouvia aquilo e assentia, cansado. Não tinha energia para discutir. Assinava o cheque, agradecia pelo esforço e, no dia seguinte, ligava para outra agência de enfermagem. As profissionais mudavam, o uniforme mudava, os nomes mudavam, mas a cena dentro da sala permanecia idêntica. Helena enquadrada no retângulo do vidro, os olhos perdidos na copa da árvore do outro lado da rua, as mãos magras repousando sobre o colo. A casa, porém, continuava impecável. Caio mantinha uma diarista fixa, 2 dias na semana, para deixar tudo brilhando. Na teoria, nada faltava. Remédios na hora certa, alimentação equilibrada, exames atualizados, quarto arejado, sala iluminada. Na prática, havia algo pesado, espesso, invisível, ocupando cada canto daquele sobrado. Na pressa do dia a dia, Caio chamava aquilo de clima ruim e empurrava para depois. Naquela segunda-feira, saiu de casa do jeito de sempre, tarde demais e rápido demais. Enfiou a pasta de couro debaixo do braço, pegou o celular, verificou as mensagens apressado, deu um beijo distraído no topo da cabeça da mãe, que, como sempre, não reagiu e avisou para o porteiro que a nova funcionária chegaria às 7 em ponto. A antiga tinha pedido demissão por mensagem às 11 da noite de sábado. Não consigo mais. Ele leu, suspirou e apagou, quase sem sentir nada. Já tinha se acostumado à rotação de profissionais, ao redor daquela figura imóvel. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Caio estava colocando o paletó quando abriu o interfone. Quem é? É a Marta, senhor. Vim da agência. Serviço de limpeza, cozinha, organização. Ele apertou o botão do portão sem perguntar mais nada. Poucos minutos depois, a mulher estava diante dele, na porta da sala. Baixinha, por volta dos 50, cabelo preso num rabo de cavalo simples, rosto sem maquiagem, mãos grossas como quem já tinha lavado o chão demais na vida. Bom dia, ela disse, segurando uma mochila gasta com as 2 mãos. Bom dia. Caio falou no mesmo tom que usava em reuniões, direto. A senhora vem 3 vezes na semana, como combinamos. As tarefas são simples. Manter a casa em ordem, cozinhar o básico, organizar a roupa. Minha mãe fica na sala durante o dia. Ele fez um gesto vago na direção da cadeira de rodas. Tem cuidador à tarde. Não precisa se preocupar com isso. Marta olhou para Helena apenas por um segundo. A idosa continuava virada para a janela, como se não houvesse mais nada interessante dentro da própria casa. Certo,
Ela respondeu, sem fazer perguntas. Caio entregou a chave reserva, passou uma lista de instruções mecânicas, alarme, portão, horário de entrega do supermercado e saiu. Marta ficou sozinha no hall por alguns instantes. O sobrado era grande, pé direito alto, piso de mármore, espelhos enormes, quadros caros. Nada fora do lugar, nada com poeira. Era o tipo de casa em que qualquer diarista se sentiria inútil. Não havia bagunça para ser combatida. Ela respirou fundo, colocou a mochila num canto discreto da cozinha e começou pelo que sabia fazer de olhos fechados. Abriu armários, checou validade de mantimentos, separou panos de prato velhos dos novos, limpou o fogão mesmo sem sujeira aparente, colocou a louça em ordem. Tudo em silêncio. Não era mulher de rádio ligado o dia inteiro. Gostava de ouvir a casa respirando. Foi só perto das 9h30 que passou pela porta da sala com o balde de limpeza na mão e, por reflexo, olhou de novo para a mulher na cadeira de rodas. Helena não parecia doente. Não havia tubos, nem aparelhos, nem soro. Havia rigidez. Um corpo cansado, mas inteiro. Os olhos, porém, denunciavam outra coisa. Não era dor física, era um cansaço de existir. Como se a vida tivesse ficado lá fora, na rua, e ela tivesse perdido o horário. Marta parou no limiar, sem entrar de fato. Bom dia, dona Helena. Nenhuma resposta, nem um movimento de cabeça. Nada. Ela não insistiu. Aprenderá, ao longo de muitos empregos, que certas pessoas precisavam de tempo até para reagir a um cumprimento simples. Em vez disso, fez o que sabia fazer. Olhou em volta. O sofá perfeitamente alinhado, a mesa de centro sem um copo fora do lugar, as cortinas milimetricamente abertas. Tudo estava tão correto que chegava a ser gelado. Antes de ir embora, no fim da tarde, Marta voltaria ali para ajeitar almofadas e cortinas de novo. Mas, naquele primeiro dia, limitou-se a limpar o corredor e seguir em frente. Na terça, repetiu o trajeto. Passou pela sala, deu bom dia, ouviu o silêncio, respirou fundo e continuou. Era como se a casa inteira estivesse acostumada à falta de resposta. Nem o relógio de parede ousava fazer barulho demais. No terceiro dia, porém, algo pequeno mudou. Quando ela apareceu no batente da porta, um pano de pó na mão, teve a nítida impressão de que Helena mexera os olhos na direção dela. Não com o rosto, não com o corpo, apenas olhar, de soslaio. Marta fingiu que não viu. Entrou, espanou a estante, limpou a moldura das fotografias antigas. Em uma delas, Helena segurava um menino loiro pela mão, num parque. Provavelmente Caio, cerca de 8 anos. Estavam rindo, os dois de tênis sujo de terra, roupa simples. A Helena daquela foto não tinha nada a ver com a Helena da cadeira de rodas. Quando terminou a limpeza, Marta parou na porta da sala. A senhora precisa de alguma coisa? Perguntou, sem encará-la. Silêncio. Ela esperou alguns segundos, como se desse à idosa chance de pensar. Depois, saiu. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Bom dia, pano de pó, fotografias, pergunta, silêncio. Até que, numa sexta-feira, a resposta veio. Marta estava agachada, limpando a base da estante, quando ouviu uma voz rouca atrás dela. Você não vai me perguntar o que eu tenho? A frase veio seca, mas havia algo além da irritação ali. Um desafio quase infantil. Marta levantou devagar. Não foi até a cadeira, não invadiu o espaço da outra. Ficou ao lado da mesa de centro, a uma distância segura. Se a senhora quiser me contar, eu ouço, ela disse, simples. Se não quiser, eu só continuo limpando. Helena não virou o rosto. Continuou Oh my goodness, olhando what pela is janela. happening? What in the Todo mundo world? pergunta. Is everything all right? No, not at all. Médico, help me. enfermeira, vizinha. E todos fingem que se importam. Marta deu de ombros. Não sou médica, nem vizinha. Vim aqui para trabalhar. Mas ver gente também faz parte do serviço. A idosa deu um suspiro curto, quase um riso sem humor. Gente, repetiu, como se fosse uma palavra estranha.
Marta voltou a se abaixar e terminou o que estava fazendo. Quando saiu da sala, naquele dia, reparou numa coisa pequena, mas importante. Helena havia descolado os olhos da janela por alguns segundos para encará-la. Era um começo. No fim de semana, em casa, Marta abriu a gaveta do criado mudo e pegou um pendrive antigo. O filho mais velho tinha colocado músicas ali anos atrás, para ela ouvir no ônibus. Havia bolero, samba-canção, bossa nova, um pouco de sertanejo das antigas. Nada muito moderno, do jeito que ela gostava. Na segunda-feira, depois de lavar a louça do café e organizar a cozinha, ela entrou na sala e foi direto ao aparelho de som, que acumulava poeira ao lado da televisão. Passou o pano com cuidado, conectou o pendrive, mexeu nos botões, apanhando no início, até que um violão tímido começou a preencher o ambiente. Helena não se virou, mas o corpo dela pareceu se inclinar 1 milímetro para trás na cadeira, como se recebesse um vento diferente. Se incomodar, a senhora fala que eu desligo, avisou Marta, já com o pano de chão na mão. Ninguém reclamou. Ela então começou a limpar, o balde num canto, o pano deslizando pelo piso, a música ocupando os espaços vazios entre um móvel e outro. Era um samba antigo, com arranjo suave. Nada de refrão animado. Ainda assim, havia uma batida discreta no fundo, algo que lembrava a festa de família num domingo. Marta se pegou mexendo o pé, quase sem perceber. Um passinho para cá, outro para lá. Não era dança, era hábito de quem trabalha ouvindo música a vida inteira. Quando a faixa terminou, ela desligou o aparelho. Gostou? Arriscou, guardando o pendrive no bolso do avental. Helena demorou alguns segundos para responder. Já ouvi melhor, murmurou. Mas, pela primeira vez, o tom não foi de desprezo, e sim de alguém que está tentando lembrar alguma coisa. No dia seguinte, antes que Marta pudesse ligar o som sozinha, a voz rouca soou baixa. Aquele moço, o que cantou ontem. Tem mais música dele? Marta precisou conter o impulso de sorrir. Tem sim, Dona Helena. Dessa vez, quando o primeiro acorde ecoou na sala, Helena não olhou para a janela. Deixou a cabeça cair para trás no encosto, os olhos semicerrados, como se estivesse procurando um cheiro antigo dentro do som. Marta percebeu e continuou seu trabalho, fingindo que nada demais estava acontecendo. Mas, por dentro, algo se ajeitava. Era como se tivesse encontrado uma fissura naquela muralha e começasse, com cuidado, a alargar a brecha. Alguns dias depois, num fim de tarde qualquer, enquanto passava pano no chão da sala, Marta se pegou completamente entregue à música. Um bolero agora, mais lento, mais dramático. O corpo dela, acostumado à dureza do trabalho, deixou-se amolecer. Os pés deslizavam, um para frente, outro para trás, o quadril acompanhando o compasso. Nada exagerado, nada de braços levantados. Era uma dança íntima, quase segredo. Foi nesse momento que Helena fez algo que não fazia há anos. Sorriu. Um sorriso pequeno, torto, rápido, mas sorriso. Marta, que estava de costas, sentiu o ambiente mudar. Virou-se e viu. 2 linhas finas se formando ao redor da boca, o canto dos lábios levemente erguido, os olhos brilhando mais do que o normal. A senhora gosta de dançar? Perguntou, curiosa. Helena demorou para responder. Gostava, corrigiu, com um fio de voz, quando ainda tinha perna. Marta largou o pano no balde e se aproximou da cadeira, devagar. Quem disse que precisa de perna para dançar? A idosa franziu a testa. Está de brincadeira com a minha cara. É? Não, senhora. Marta apoiou as mãos na lateral da cadeira, sem encostar nela. Dança é movimento. Se mexer um dedo, já é alguma coisa. Helena bufou, mas não tinha a mesma agressividade de antes. Mal consigo mexer o pé. Mulher. Então começa pelo pé, respondeu Marta. Simples. Ela deu 2 passos para trás, ficou de frente para a cadeira e recomeçou a balançar o próprio corpo, agora mais devagar, deliberado. Deu um passo curto para a direita, outro para a esquerda, deixou os braços acompanharem como se fossem galhos de árvore ao vento.
Tenta mexer os dedos, pediu, apontando para os pés da idosa. Helena olhou para eles como se não os reconhecesse. Estavam ali, presos em meias grossas, imóveis há tantos meses que pareciam parte da cadeira. Não vai, murmurou. Vai um pouquinho. Não precisa mostrar para ninguém. Só para você. A música seguia, preguiçosa, com um violino choroso ao fundo. Helena fechou os olhos, respirou fundo e, com uma concentração que não usava desde a juventude, mandou um recado silencioso às próprias pernas. Depois de alguns segundos, o dedão do pé direito tremeu. Foi quase nada, 1 milímetro, mas foi. Marta viu. Aí, exclamou, baixinho. Já começou. Helena abriu os olhos, surpresa. Quase nem mexeu, protestou. Quase mexer já é melhor do que não mexer nada, retrucou Marta. Oh my goodness, what is sorrindo. happening? Aos What in the poucos, world? Is naquele everything all fim de right? tarde, No, not as at all. coisas Oh, foram help se me. soltando. Primeiro os dedos, depois o tornozelo, um giro mínimo. Em seguida, apenas por reflexo, os ombros. O corpo inteiro lembrando que sabia obedecer ao ritmo, mesmo sentado. Quando a música acabou, Helena estava ofegante, as mãos úmidas de suor, o coração disparado. Mas havia cor nas bochechas. Ela insistiu que era por causa do calor, mas as duas sabiam que não era apenas isso. A partir daquele dia, a sala ganhou um segredo. Sempre no mesmo horário, entre 10 e 11 da manhã, Marta desligava o aspirador, deixava o balde num canto, ligava o som e escolhia uma faixa qualquer de bolero, samba antigo ou valsa lenta. Andava de um lado para o outro, fazendo de conta que estava apenas limpando, até que Helena, aos poucos, começava a mexer os pés, depois os braços, às vezes a cabeça. Nunca se levantava, não tinha forças, mas o corpo inteiro participava, no limite que a dor permitia. Era a dança, ainda que ninguém chamasse assim em voz alta. Elas mantinham o ritual escondido. Helena morria de medo que o filho descobrisse e achasse ridículo. Estava certa de que ele julgaria aquilo uma perda de tempo, algo sem base científica, como gostava de dizer. Marta, por sua vez, temia perder o emprego. Já tinha sido mandada embora de outra casa por ousar sugerir que a patroa idosa precisava mais de companhia do que de remédios. Por isso, as duas se policiavam. Olhavam o relógio, desligavam o som antes do meio-dia, voltavam à posição original quando ouviam qualquer barulho de porta. À tarde, quando chegava a cuidadora da agência, a sala voltava a ser o cenário de sempre. Janela, cadeira, silêncio. Não durou muito. Certa quarta-feira, o trânsito colaborou. Uma reunião foi cancelada e Caio acabou chegando em casa 2 horas mais cedo do que o habitual. Não avisou ninguém. Tinha o hábito de resolver a própria culpa com surpresas assim. Aparecer do nada, olhar de longe, se convencer de que estava de olho em tudo. Empurrou a porta com cuidado, entrou no hall e estranhou não ouvir barulho de louça, nem de TV. Só um som suave, vindo da sala, um bolero antigo. Reconheceu a melodia de alguma festa que talvez tivesse frequentado na infância. Se aproximou devagar, a pasta ainda na mão. A porta estava encostada. Pela fresta, viu a cena. A mãe, naquela mesma cadeira de rodas que ele havia comprado com tanto esforço, tinha os braços levantados, num ângulo tímido, como se abraçasse o ar. Os pés, protegidos por meias grossas, se moviam. Não era muito, mas era visível. O corpo todo balançava para frente e para trás. O rosto, que há anos exibia apenas 2 expressões, dor e impaciência, agora estava aberto num sorriso escandaloso, tão grande que parecia de outra mulher. Na frente dela, Marta dançava. Não uma dança estudada, mas um rodopio desajeitado de quem aprendeu a imitar o ritmo nas festas de bairro. Ela dava pequenos giros, subia e descia o quadril, ora mais perto, ora mais longe da cadeira, mas sempre atenta à respiração de Helena. Caio ficou imobilizado na porta. Sentiu primeiro um choque, depois uma raiva que não sabia explicar, por fim, algo que se assemelhava à vergonha. Era como se tivesse invadido um momento íntimo que não lhe pertencia, dentro da própria casa. Quando Marta o viu, congelou.
Parou no meio do passo, o sorriso sumindo rapidamente. Helena demorou um pouco mais para perceber que havia mais alguém ali. Quando finalmente virou o rosto e enxergou o filho parado na porta, o sorriso dela também se desfez. A música continuou tocando por alguns segundos, deslocada, até Marta correr para o aparelho e apertar o botão. O silêncio veio pesado. Senhor Caio, ela começou, sem saber como continuar. Ele levantou a mão, cortando qualquer explicação. Quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou, a voz seca. Marta abriu a boca, fechou, escolheu as palavras. Poucas semanas, respondeu, num fio de voz. Poucas semanas o quê? Insistiu. Vocês ficam dançando aqui? É isso. Na cadeira. Helena encolheu os ombros, como uma criança pega em travessura. Não precisa brigar com ela, murmurou. A ideia foi minha. Caio passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu não estou brigando, mentiu, sentindo o rosto queimando. Virou-se para a diarista. A senhora foi contratada para limpar a casa, não para inventar sessões de dança. A palavra dança saiu estranha, como se fosse um palavrão. Marta respirou fundo. Estava acostumada a ser mal interpretada. Tinha duas opções: pedir desculpas, abaixar a cabeça e prometer que nunca mais repetiria aquilo, ou falar o que pensava. Escolheu a segunda. Eu limpo, senhor. A casa está limpa. O fogão, o banheiro, o corredor. Tudo do jeito que o senhor gosta. Mas aqui... Ela apontou para o peito, sem encostar na própria blusa. Estava tudo muito mais sujo. Helena arregalou os olhos, surpresa com a ousadia. Caio também. Como é? Ele perguntou. Ninguém conversava com sua mãe. Continuou Marta, a voz tremendo levemente, mas firme. Ninguém. As cuidadoras vinham, davam remédio, mediam pressão e iam embora. Seu senhor traz aparelho caro, cadeira moderna, médico renomado. Tudo ajuda, não digo que não. Mas o que essa mulher mais tinha era remédio. O que faltava era alguém que ficasse aqui, olhando para ela, não para a janela. Caio sentiu o impulso de mandá-la calar a boca, de lembrar que aquele era o emprego dela, não uma missão espiritual, mas não conseguiu. O jeito como Helena apertava os dedos no apoio da cadeira chamava mais atenção do que qualquer argumento. E a senhora achou que dançar ia resolver o quê? Retrucou, ainda assim. Helena, que até então permanecerá curvada, ergueu o queixo um pouco. Resolveu mais do que qualquer comprimido. Ela mesma respondeu. A dor continua. Não vou mentir. Mas, pelo menos, eu lembro que ainda tenho corpo. E que esse corpo já foi feliz. As 3 palavras finais, já foi feliz, pairaram no ar como uma acusação antiga. Caio sentiu um soco no estômago. Nunca tinha pensado na mãe como alguém que já foi feliz. Para ele, Helena sempre fora a mulher forte que segurava tudo enquanto o pai trabalhava fora. A mãe que ralhava quando ele chegava tarde, a que fazia questão de lembrar as contas, a que mantinha a casa funcionando mesmo em épocas de pouco dinheiro. Depois que ele começou a ganhar bem, simplesmente assumiu que bastava dar conforto e pagar remédios para que ela estivesse bem. Senhor, retomou Marta, mais calma, eu sei que passei do limite do que foi combinado. Se o senhor quiser me mandar embora, tudo bem, mas não diga que isso aqui não faz diferença, sem olhar direito para ela. Caio olhou. Pela primeira vez em muito tempo, não viu apenas a cadeira, nem a doença, nem o peso da responsabilidade. Viu a mulher. Os cabelos brancos presos num coque simples, as rugas ao redor dos olhos, as mãos magras que um dia trocaram fraldas, fizeram bolo, seguraram febre. Viu também algo que não via há anos, brilho. Helena estava envergonhada. Sim, mas havia um traço de orgulho ali. Como se dissesse silenciosamente, ainda consigo sentir alguma coisa. A raiva foi dissolvendo, substituída por outra coisa que Caio não sabia nomear, mas que apertava o peito com mais força. Ele deu um passo para dentro da sala, largou a pasta no sofá e puxou uma cadeira. Sentou-se de frente para a mãe, num gesto que não fazia desde que era adolescente.
Por que você nunca me falou que queria isso? Perguntou, sem perceber que o tom havia suavizado. Helena riu, um som fraco, mas verdadeiro. Queria o quê, Caio? Que você chegasse 10 da noite com a cabeça cheia de planilha e eu dissesse, filho, me tira para dançar? Ele não soube o que responder. Você sempre esteve ocupado, continuou ela, encarando. Eu dizia que doía. Você comprava remédio. Eu dizia que estava cansada. Você contratava enfermeira. Fez o melhor que sabia. Só esqueceu de ficar. As palavras acertaram em cheio. Marta, num canto, teve a delicadeza de dar um passo para trás. Se encostou na parede, olhos no chão, pronta para sair se fosse necessário. Mas Caio não a mandou embora. Ficou ali, olhando para a mãe, sentindo lentamente o muro entre os dois desmoronar tijolo por tijolo. Eu não sei dançar, murmurou, sem pensar. Helena deu um sorriso torto. Nem eu mais. Mas, pelo visto, ainda mexe o pé. A frase, dita naquele tom meio irônico, meio emocionado, arrancou de Marta um pequeno riso. Caio percebeu. Havia leveza naquela sala, pela primeira vez em anos, mesmo em meio a um confronto. Ele respirou fundo, passou as mãos no rosto e se levantou. Marta, senhor? A senhora pode continuar fazendo isso. Ele fez um gesto vago, sem coragem de dizer dança em voz alta mais uma vez. Mas eu quero entender melhor. No dia seguinte, resolveu chegar ainda mais cedo. Não para pegar ninguém de surpresa, mas para conversar. Acordou antes do despertador, preparou o próprio café, coisa que não fazia há muito tempo, e ficou sentado à mesa da cozinha, um pouco perdido, esperando o som da chave na porta. Às 7 em ponto, ela entrou. Bom dia, senhor. Cumprimentou, estranhando vê-lo em casa àquela hora. Senta aqui um minuto, pediu ele, apontando para a cadeira em frente. Marta hesitou, desconfortável. Quase nunca sentava onde patrões sentam, mas obedeceu. Pousou a mochila no chão, agitou o avental. Caio empurrou uma xícara de café na direção dela. Não precisa, senhor. Precisa sim. Ele forçou um sorriso. Quero que a gente se entenda. Ela segurou a xícara com ambas as mãos. As unhas cortadas rentes, sem esmalte, tremiam um pouco. Sobre ontem, começou Caio. Eu fui grosso. O senhor estava preocupado com sua mãe. Ela respondeu, automática, como quem tenta aliviar o peso alheio. Não. Ele balançou a cabeça. Eu estava com medo. Medo de descobrir que tudo que eu comprei não serviu de nada. E que o que realmente estava faltando era algo que eu não sei dar. Marta ficou em silêncio. Aquilo não era coisa que patrão costumasse admitir. What was that? Eu não Heavens, quero what que a is it, senhora child? vire What's wrong? cuidadora Are you all right? 24 Something's horas. in the window. Continuou ele, indo direto ao ponto. Não é justo. Sei que o trabalho cansa. Sei também que não posso empurrar toda a responsabilidade para cima de você. Mas quero formalizar o que você já faz. Música, conversa, atenção. Eu contrato alguém para as coisas técnicas, banho, remédio, fisioterapia. Você cuida do resto. O resto? Ela repetiu, num meio sorriso. Do que eu não sei cuidar. Ele abriu as mãos, num gesto de rendição. Do que não tem receita, nem manual, nem laudo de exame. Marta sentiu algo aquecer por dentro. Nunca ninguém tinha chamado aquilo de trabalho. Passar uma tarde conversando com alguém, ouvir histórias, colocar uma música no horário certo. Para muita gente, era perda de tempo. Para ela, era o que fazia sentido. Eu aceito, disse, por fim, mas com uma condição. Caio arqueou as sobrancelhas. Diga, se um dia Dona Helena não quiser mais dançar, a gente para. Nada de forçar para agradar filho, médico, vizinho. Não quero transformar isso em obrigação. Ele assentiu, sem pensar duas vezes. Combinado. Tirou um envelope do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Já pedi para o contador ajustar seu salário. A partir de hoje, a senhora ganha isso. Marta olhou para o envelope sem abrir. Não sabia exatamente quanto era,
mas desconfiava que fosse mais do que receberá em muito tempo. Obrigada, senhor. Ele sorriu de leve. Não, eu que agradeço. Terminada a conversa, ela foi até a sala como sempre fazia. Helena estava acordada, o olhar fixo na janela, mas havia um ar curioso no rosto. Então? Perguntou, antes mesmo que Marta dissesse qualquer coisa. Ele te mandou embora? Não, senhora. Marta respondeu, incapaz de segurar um sorriso. Me contratou de vez. Helena soltou um suspiro longo, de alívio. Ainda bem. Estendeu a mão magra. Agora vai lá, mulher. Coloca aquela música. Qual delas? Aquela que tem um violino chorando no começo. A que você gosta de rodopiar. Marta reconheceu na hora. Apertou os botões do aparelho de som com intimidade de quem já tinha aprendido todos os truques daquele equipamento velho. A sala se encheu de som, não mais clandestino, mas ainda assim íntimo. Elas dançaram como nos dias anteriores, com a diferença de que, agora, não precisavam olhar o relógio com tanto medo. A casa toda parecia escutar. 3 meses depois, o sobrado ainda era o mesmo, na planta, nas paredes, nos móveis, mas quem entrava percebia uma diferença impossível de medir com régua. O cheiro de desfetante ainda estava lá, mas misturado ao cheiro de café fresco, de bolo simples no forno, de flores compradas na feira da esquina. A música, antes banida, agora fazia parte da rotina. Às vezes vinha do aparelho na sala, às vezes de um rádio pequeno na cozinha, às vezes de um celular que o neto de Dona Helena, filho da irmã de Caio, levava quando aparecia. Helena continuava na cadeira de rodas. A artrose não havia desaparecido. Em alguns dias, a dor parecia zombar de qualquer tentativa de movimento. Nesses dias, elas não dançavam. Ficavam só conversando, relembrando histórias de quando o pai de Caio ainda estava vivo, de quando Helena vendia bolo para complementar a renda, de quando o sobrado vivia cheio de criança correndo. Nos dias bons, porém, Helena insistia. Pedia o bolero, o samba, a valsa. Tentava levantar um pouco, com apoio de Marta, só para sentir o peso do corpo sobre os próprios pés por alguns segundos. Tremia, suava, reclamava. E, ao final, ria. Ainda não estou pronta para a cova. Resmungava. Isso aqui ainda aguenta mais um pouco. Caio começou a chegar em casa mais cedo, 2 vezes na semana. No começo, ficava só na porta da sala, observando. Via as duas conversando baixo, rindo de piadas que ele não entendia, trocando olhares de cumplicidade. Em alguns momentos, via Helena de pé, apoiada nos ombros de Marta, dando passos pequenos no tapete até a janela. Não era grande coisa, em termos médicos. Nenhum ortopedista escreveria sobre aquilo num relatório. Mas, para ele, era gigantesco. Um dia, enquanto observava, Helena ouviu. Vem aqui, menino, chamou. Já viu gente dançar só com os olhos? Ele se aproximou, meio sem jeito. Vim só olhar. Olhar já é alguma coisa. Ela bateu com a mão no assento ao lado. Senta. Marta, percebendo o clima, recolheu discretamente o pano de chão e inventou uma desculpa para ir buscar água na cozinha. Deixou os dois sozinhos. Helena pegou a mão do filho. A pele dele estava fria, apesar do dia quente. Você sabe há quanto tempo a gente não senta assim? Perguntou. Muito, ele admitiu. Muito mesmo. Ela apertou os dedos dele. Sabe o que eu descobri com essa mulher? O quê? Que a dor não é só no joelho, Caio. É aqui. Levou a mão livre ao peito. Fiquei anos com isso doendo, sem saber como remédio nenhum alcançava. Aí ela chegou com música, com paciência, com silêncio que não pesa, e de repente essa parte aqui começou a respirar de novo. Ele engoliu em seco. Eu deveria ter percebido, murmurou. Você fez o que dava conta, ela respondeu. O seu jeito de cuidar sempre foi pagar conta, resolver papel, falar com o médico. Agora está aprendendo outro. Não precisa jogar fora o primeiro. Só acrescentar. Eles passaram aquela tarde conversando.
Sobre coisas pequenas no começo, o preço da feira, o barulho do trânsito, a vizinha fofoqueira. E, depois, sobre memórias. Helena contou coisas que Caio nem lembrava mais. Da vez em que ele caiu da bicicleta e ela teve que levar no pronto-socorro de ônibus, da noite em que ficaram sem luz e inventaram um teatro de sombras com vela, dos domingos em que o pai fazia karaokê desafinado na sala. Quanto mais ela falava, mais Caio se dava conta de que a mãe não tinha se tornado uma outra pessoa de repente. Ela sempre esteve ali. Ele é que, em algum ponto da vida, ficou cego de agenda. Nos meses seguintes, a casa deixou de ser um lugar de passagem para se tornar um lugar de encontro. Marta continuava indo 3 vezes na semana, mas não era mais vista como a diarista. Virou Marta, simplesmente, alguém que sabia qual música botar para tocar quando o dia estava pesado, alguém que reconhecia nas rugas de Helena não apenas a idade, mas a história. No fim de um desses dias, Caio chegou e encontrou uma cena que nunca achou que veria. Helena de pé, sem a cadeira, na frente do sofá. Estava agarrada ao braço de Marta com as 2 mãos, o corpo inteiro tremendo, os joelhos reclamando, mas os pés firmes no chão. "Mãe!" exclamou, automático, com medo. "Calma, menino!" Ela respondeu, o suor escorrendo pela testa, mas os olhos brilhando. "Não vou sair correndo maratona. Não. Só queria lembrar como é ficar em pé." Marta olhou para ele, pedindo com o olhar que não estragasse aquele momento. Caio expirou fundo e ficou ali, ao lado, atento, pronto para agir se fosse preciso, mas sem interromper. Helena deu 2 passos, pequenos, arrastados. Cada um parecia exigir um esforço absurdo. Quando chegou até a janela, parou, ofegante. "É", murmurou, sorrindo. "A vista não mudou, mas eu mudei." Eles riram. Marta ajudou a idosa a se sentar de volta na cadeira. Helena caiu ali quase em câmera lenta, o corpo exausto, o peito subindo e descendo rápido. Mas o sorriso não saiu do rosto. "Você está incrível", disse Caio, ajoelhando-se ao lado dela. "Não estou incrível. Não." Ela balançou a cabeça. "Estou viva. Já é mais do que eu sentia há um tempo." Naquela noite, Caio ficou muito tempo acordado, deitado na própria cama, olhando para o teto. Pensou na quantidade de dinheiro que tinha gasto tentando comprar para a mãe o que, no fim das contas, veio de graça, presença. Lembrou-se de todas as noites em que chegou tarde, viu a luz da sala apagada e decidiu não acender para não atrapalhar. Quando, na verdade, era exatamente isso que faltava. Atrapalhar um pouco, entrar, perguntar, ficar. Não sentiu culpa apenas. Sentiu uma vontade quase infantil de recomeçar. No dia seguinte, procurou o médico da mãe. "Ela não está curada", o profissional disse, depois de examinar exames e relatórios. "A artrose é crônica. A dor vai estar sempre ali, mas o quadro geral é outro. Menos remédio, mais movimento, mais humor. Isso, meu caro, a medicina ajuda, mas não resolve sozinha." Caio saiu do consultório com aquela frase na cabeça. A medicina ajuda, mas não resolve sozinha. Em casa, encontrou Marta na cozinha, fazendo um bolo simples de fubá para o lanche da tarde. Helena estava na sala, ouvindo um samba antigo e batucando com as mãos nos braços da cadeira. "Vocês 2 estão conspirando contra as farmácias", comentou ele, entrando. Marta sorriu, mexendo a massa com uma colher de pau. "Não estamos tirando o trabalho de ninguém, senhor. Só estamos lembrando que o remédio não alcança." Helena levantou a voz da sala. "E se você quiser ajudar, fica para o café." Ele ficou. Ao longo do tempo, as sessões de dança foram se adaptando à realidade do corpo de Helena. Em dias muito frios, ela simplesmente ouvia música, sem se mexer. Em dias mornos, mexiam braços e pés. Em alguns dias bons, arriscavam 4, 5 passos com apoio. Não havia meta, nem planilha, nem cronograma. Havia escuta. Marta aprendeu a reconhecer, pelo jeito como Helena respirava, até onde podia ir. Se a idosa dizia chega, era chega. Não havia cobrança.
A sala deixou de ser consultório improvisado para se tornar salão de memória, onde cada música trazia de volta um pedaço de vida esquecido em algum canto. A vizinha fofoqueira, claro, notou a mudança. Um dia, abordou Caio na porta. Tua mãe está diferente, hein? Comentou, fingindo preocupação. Outro dia ouvi até risada. Ele sorriu, sem se irritar desta vez. Pois é, Dona Cida. Vai ver a senhora, devia ouvir mais também. Ela não entendeu direito, mas não insistiu. Para Caio, a transformação mais profunda não estava apenas na mãe, mas nele próprio. Aprendeu a sair do escritório no meio da tarde, sem sentir que o mundo ia desabar. Descobriu que podia dizer não a algumas reuniões. Encontrou, no meio do caminho que fazia todo dia, uma padaria que vendia pão de queijo do jeito que Helena gostava. Comprava 6. Chegava em casa com um pacote ainda quente e sentava ao lado dela para comer, ouvindo histórias repetidas como se fossem inéditas. Marta, por sua vez, continuou fazendo o que sempre soube fazer, mas agora com a certeza de que tinha um valor que ninguém mais poderia medir. Ela não curou a dor de Helena. Não substituiu médico, fisioterapeuta, remédio. Não fez milagre. O que fez foi devolver algo que, em silêncio, tinha sido tirado dela, a vontade de acordar no dia seguinte. E, num mundo que vivia correndo atrás de soluções rápidas, isso valia mais do que qualquer aparelho caro. Anos depois, quando alguém perguntava a Caio como a mãe tinha melhorado tanto, ele nunca citava a marca da cadeira de rodas, nem o nome do especialista famoso. Contava, sim, de uma tarde qualquer em que chegou mais cedo e viu 2 mulheres dançando numa sala que antes só conhecia o silêncio. Foi ali, diria ele, que entendeu que presença não se compra, se oferece, e que, às vezes, tudo o que um corpo cansado precisa para lembrar que ainda está vivo é ouvir alguém dizer, com música baixa ao fundo: mexe só um pouquinho o pé. O resto, a gente vai descobrindo junto.